conta desse contratempo que a gente teve, né? O que aconteceu? Só para quem entrou depois, a professora que criou o encontro síncrono está com um problema no e-mail institucional. E aí, por conta desse probleminha que estava no e-mail institucional dela, ela não consegue entrar, e como foi ela que criou, a gente não tinha nenhuma autonomia sobre aquele link que ela tinha criado. Então, nós precisamos criar outro link. Então, a gente está aqui com esse novo link, tá joia? A nossa programação é que o encontro síncrono, ele dure de 50 minutos a 1 hora, tá joia? E eu já estou fazendo a gravação, e eu espero que dê tudo certo com essa gravação, para que a gente possa disponibilizar para vocês depois, tá joia? Então, eu vou começar aqui. Vocês estão vendo a minha tela do PowerPoint? Nós estamos vendo a tela do PowerPoint, mas sem estar apresentando. Mas dá para visualizar, mas não sei se você consegue colocar ela para apresentar. Ela estava aqui. Ela estava como apresentação. Ela está como apresentação para mim, para vocês não tá? Não, para nós está aparecendo naquele modelinho quando a gente consegue ir editando e tal. Mas, Samira, também não é nada que impeça da gente conseguir observar, porque está bem nítido, a não ser que os alunos apontem alguma coisa, tá? Por favor, se alguém não estiver vendo, vocês apontem para a gente aí. Tá. Bom, pessoal, aqui para mim está aparecendo como se ele estivesse em modo de apresentação, mas vamos lá então. Qualquer coisa vocês mandam aí pelo chat, tá joia? Então vamos lá. A gente quis fazer esse encontro síncrono sobre a agenda 3 de ética, porque a gente considera esse tema um tema de extrema relevância, principalmente atualmente, né? Onde a gente vê cada vez mais a necessidade de incluir, de tornar acessível os ambientes. Então, para começar, nós colocamos aqui uma frase que faz com que a gente reflita um pouco sobre a questão da acessibilidade e da inclusão. Se o lugar não permite o acesso a todas as pessoas, esse lugar é deficiente, né? O que essa frase traz para a gente de reflexão? Que os espaços, os ambientes, eles precisam estar organizados de uma forma que eles consigam atender a todos. Porque, assim, quando a gente fala de deficiência, o ideal é que a gente fale da palavra diversidade, né? Porque hoje a gente tem uma diversidade muito grande de biotipos, de necessidades diferentes entre as pessoas, né? E aí, para que a gente reflita um pouquinho sobre isso, nós trouxemos alguns números aqui para vocês. Esses são os números mais atualizados que nós conseguimos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. São números de uma pesquisa que foi realizada em 2022, mas são números que foram publicados no ano passado. Então, acreditamos aí que seja um número bem atual. E aí a gente percebe, diante desses números, que 9,1% da população tem algum tipo de deficiência, seja ela física, auditiva, visual, intelectual, ou até múltiplas deficiências, né? Quando a pessoa ela tem mais de uma deficiência. E aqui no quadro, se a gente observar, a gente vê aqui, né? Desses 9% da população que tem algum tipo de deficiência, 52% tem um tipo de deficiência física, né? Ou alguma dificuldade de locomoção, né? Ou algum membro que seja que não consiga ser
utilizado na sua totalidade. Então, a gente vê aí 52%. Então, se a gente pegar esse número, é muito relevante, né? Pessoal, vou pedir para vocês colocarem mudo no microfone de vocês para não atrapalhar na hora da gente exibir a gravação. Bom, e aí, né, a gente tem esses 52% de física, 14% de pessoas que têm alguma dificuldade, alguma deficiência auditiva, 35% tem uma deficiência visual, 29% alguma deficiência intelectual e 33% tem múltiplas deficiências. Então, as múltiplas deficiências é o quê? De repente, é uma deficiência visual com uma deficiência intelectual, deficiência física com a deficiência visual. Então, é quando a pessoa ela tem mais de uma deficiência, é considerado múltiplas deficiências. E aí, a gente trouxe para vocês, porque parece que assim, né, quando a gente fala de deficiência, a gente olha muito para a questão da deficiência física, né? Depois a gente até olha para as deficiências auditivas e visuais. Mas a gente trouxe para vocês aqui também um dado que não existem pesquisas, né? A gente pesquisou bastante para tentar encontrar essa informação mais preciso possível, mas nós não encontramos essa informação com tanta precisão, mas a gente encontrou o quê? Que de 15 a 20% da população mundial tem alguma neurodivergência, né? O que são essas neurodivergências? Hoje muito conhecido como autista, né? O TDAH, que é a hiperatividade, ou a questão da atenção, a dislexia, descalculia, a síndrome de Tourette, que são alguns movimentos involuntários que a pessoa ela não consegue controlar, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Então, a gente tem aí, né, não só que se atentar às deficiências que a gente consegue enxergar a olho nu, mas também essas neurodivergências, essa que é uma palavrinha que eu falei lá no começo, que é a questão da diversidade que a gente encontra hoje, né? Hoje nós temos vários adultos que, quando crianças, não foram diagnosticados com alguma neurodivergência e agora, enquanto adultos, percebem em seus filhos algum tipo de neurodivergência e acabam sendo também analisados, né? Buscando aí uma avaliação neuropsicológica e acabam descobrindo que também possuem alguma neurodivergência, né? Eu falo isso porque eu tenho vários conhecidos que diagnosticaram a neurodivergência em seus filhos e depois passaram também por uma avaliação e acabaram descobrindo que também possuem a neurodivergência. Então, viveram a vida inteira considerando que tinha, de repente, algum tipo de dificuldade de interação social, de atenção, mas não foram diagnosticados, né? Então, é só a título de curiosidade, de informação, que a gente está trazendo esses números para vocês. E aqui, né, agora com o nosso foco maior da nossa agenda, falando sobre a questão da acessibilidade, né? O que nós encontramos? Nós encontramos as cidades que são consideradas com maior acessibilidade e as que têm menos acessibilidade. Então, a gente tem aí no ranking das mais acessíveis, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Uberlândia e Foz do Iguaçu. E a gente também tem no ranking aí, né, negativo, vamos dizer assim, com menor acessibilidade, Brasília, Cuiabá, Belém. E a gente trouxe algumas imagens para vocês, para que a gente possa refletir e pensar na nossa cidade, né? Por exemplo, essa calçada
com uma pessoa cadeirante, totalmente danificada aqui pelo tempo, pelo uso, e por vários outros motivos. E isso torna a locomoção dessa pessoa cadeirante muito difícil. Embora a gente tenha essa imagem com uma pessoa cadeirante, também se tornaria difícil a locomoção de uma pessoa com deficiência visual. Numa outra imagem aqui colocada, né, é a questão aqui dessa... a gente até tem a sinalização aqui no chão para o deficiente visual, mas, em contrapartida, tem um obstáculo no meio do caminho que torna esse espaço totalmente impróprio, né, para que essa pessoa com deficiência visual consiga utilizar. E nós temos aqui na maior acessibilidade, né, exemplos, bons exemplos, né, tanto aqui de um painel em braille para um deficiente visual, como um acesso a um espaço bem conservado, bem construído, né? Para que essa pessoa, e ainda uma inclinação, aqui a gente percebe a questão da inclinação dessa rampa, porque até quando a gente fala assim, esse espaço ele é acessível, mas às vezes a gente olha umas rampas que eu falo assim, nossa, às vezes a pessoa cadeirante, ela não tem tanta força no braço para que ela consiga se locomover em rampas que têm uma inclinação muito grande, tá? Então, essas são as informações, e aí aqui a gente vai abrir para o bate-papo nosso, né? Porque o nosso encontro síncrono, o nosso maior objetivo aqui é conversar com vocês, conhecer vocês e conversar um pouquinho, tá joia? Então, vamos lá. Queria perguntar para vocês, né? Quais são os principais obstáculos que as construções civis, elas enfrentam hoje, né? Que elas enfrentam atualmente para se tornarem acessíveis? E aí eu vou deixar, eu acho que eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Metade da tela? Dá para continuar vendo, gente, a apresentação? Dá sim. Então tá bom. É que aí eu abri aqui uma outra metade da tela para eu ver se eu consigo ver o chat, mas eu não consigo. Eu tentei. Mas você consegue, né, Danilo? Isso que eu ia falar. Se você quiser, eu vou vendo aqui o chat, tá? Pode ficar tranquilo. Tá, joia, então. Tô por aqui também. Tô aqui, tô lá, viu? Quem chegou? Aline. Ai, Aline. Eu tô aqui, tô lá na outra. Conseguiu ficar em duas? Eu fico em espera lá, mas eu consigo visualizar se alguém tá entrando, entendeu? Tá, e não tem ninguém. Tinham aparecido alguns, mas já direcionei. Acho que eles já estão até aí, já. Tá certo, então. Samira, uma primeira questão que está aparecendo aqui é uma aluna perguntando se é possível compartilhar esse slide seu. Eu não sei se você consegue. Eu tentei até não conseguir, mas se você conseguir, né, por ter criado a reunião, seria legal. Compartilhar seria enviar o slide? Enviar aí no chat, Tá, claro. Olha lá, Marcela Henrique. Marcela, pode abrir o microfone, tá? Por favor. Estão me ouvindo? Sim. Sim, boa noite. Eu sou a Marcela. É minha primeira participação no encontro. É um assunto que me interessa muito, acessibilidade. Sou arquiteta, especialista em acessibilidade, inclusive. E é um assunto, né, que vem sendo tratado aí pelas políticas públicas já há 40 anos, né? E há 40 anos não entrou na cabeça da sociedade civil ainda a necessidade da acessibilidade, da inclusão, agora que a gente está falando, né, da neurodiversidade, que são aspectos mais
impalpáveis ainda, né? Mas sobre a acessibilidade, eu queria colaborar da seguinte forma. A gente pode pensar que não necessariamente a acessibilidade precisa atender somente as pessoas com deficiência, mas a gente precisa pensar que a sociedade como um todo está envelhecendo e acessibilidade é também para pessoas idosas, né? E a gente precisa contemplá-las nesse número. Quando a gente contempla nessa estatística, aumenta ainda mais o número de pessoas que precisam ser atendidas, além das gestantes, né? E pessoas em situações temporárias, inclusive, não necessariamente com uma doença permanente, né? Uma pessoa quebrou uma perna, precisa andar de muleta, né? Pessoas enfermas com enfermidades temporárias. Então, a minha contribuição seria para a gente pensar nesse sentido, não se agarrem a normas no sentido de decorar números, e que são muitas normas, muitas leis, mas assim, a consciência é o mais importante, que é de saber que existe infinitas normas técnicas, uma série de leis, estatutos voltados para pessoas, né, com deficiência. Agora, cada ano aumenta mais na revisão da norma técnica a abrangência, né? Cada vez a gente vai tendo uma abertura, uma inclusão de uma deficiência. Agora, os neurodivergentes também estão sendo contemplados, né? E era mais para a gente pensar na sociedade como uma questão humana mesmo, né? Que todos nós, se tivermos a sorte, vamos envelhecer com autonomia, né? E para isso a gente vai circular pelas calçadas que precisam serem adaptadas praticamente em todo o estado brasileiro, né? Todo o país. A gente tem dificuldades infinitas para a pessoa já começar saindo de casa. Algumas cidades, como São Paulo, já têm os ônibus, os transportes, o piso tátil, a cartilha, inclusive tem uma cartilha, eu coloquei no debate lá, o link, tá? A cartilha para calçadas, que o poder público já está notificando, inclusive, os imóveis, tá? Mesmo os residenciais, e é uma conscientização forçada. Enquanto não bate, não pesa no bolso, a gente não consegue pensar a respeito, e isso é triste, né? Mas se você pensar, né? Se pensarmos que há 40 anos isso está sendo discutido, antes mesmo da Constituição, né? Que foi em 1985 a primeira norma técnica, o que mais pode ser feito, né? A não ser multar, né, notificar, fiscalizar e multar? Vai ser na força da lei, né? Então, para quem está tendo assim o primeiro contato com esse assunto, divulgar esse assunto entre os seus conhecidos, estabelecimentos comerciais, tem um canal direto da ouvidoria do Ministério Público, que é um canal para fazer uma denúncia, inclusive, porque é muito sério isso, gente, não é brincadeira, né? E não é uma disciplina simples, é uma questão da dignidade humana mesmo, da pessoa poder ir e vir e ter as mesmas oportunidades de igualdade de oportunidade, digo. Era isso a minha contribuição. Marcela. É Isso. Marcela? Marcela. Marcela, parabéns e obrigada pela sua contribuição, pela sua fala aqui, né? Realmente, a gente coloca como quando a gente fala de acessibilidade e inclusão, a gente acaba pensando nas pessoas com algum tipo de deficiência, né? Enquanto é isso que você falou sobre o envelhecimento da população, a obesidade, Obesidade, exato. né? Então se a gente pegar algumas imagens que falam, traz essa questão da acessibilidade, a gente já tem, né, incluído aí o obeso, a gestante, o 60 mais, o 80 mais, né?
A gente já tem... Pessoas que têm nanismo também estão sendo contemplados, né? A gente percebe pelos objetos sanitários, por exemplo. Mas, por exemplo, se você pegar uma pessoa que ela tem ali, né, 1,50 m, ela não tem o nanismo, ela não é uma pessoa anã, mas ela provavelmente tem dificuldade de acessibilidade em alguns ambientes, né? E até, de repente, uma pessoa muito mais alta. Eu me lembro de um aluno que ele tinha mais de 2 metros e ele tinha que abaixar a cabeça para entrar na sala de aula. Então, a gente tem aí uma diversidade muito grande, e é importante que a gente reflita isso, e foi muito bem colocado por você, que a gente reflita isso além das leis, né? Que seja uma questão de dignidade humana, porque se a gente ficar só apegado nas leis, a gente vê que tem ambientes que são adequados de acordo com a lei, mas que, de repente, eles não atendem a todas essas pessoas que estão aí no ambiente. A Junice colocou aqui no debate, no chat, falando que concorda com a Marcela, né? Que ela nunca havia pensado... Opa! Ela nunca havia pensado em vagas até ter aí dificuldades com a mobilidade dela. E aqui a Miriam, né? Gostei muito da sua contribuição, pois a acessibilidade não é só para deficientes, exatamente, né? E aí, gente, vamos falar, tem mais gente aqui. Vamos lá, a Junice colocou também no chat, acredito que sejam as vagas de garagem para deficientes internamente, assim como o respeito pelo uso. Marcela, levantou a mão, pode falar. Sou eu de novo, não vou monopolizar esse assunto, né? Mas como profissional dessa área, eu entendo que o maior obstáculo é a resistência das pessoas mesmo, que são os empresários, os proprietários de estabelecimento, porque a partir do momento que você tem uma residência e você tem uma pessoa, um ente querido, né, que tenha deficiência, você começa a fazer dentro da sua casa, do seu espaço, aquilo que lhe é possível, né? Não estou falando de atender norma na residência, mas eu estou falando aquilo que é possível, né? As pessoas tentam fazer algumas adaptações. Agora, você pensa no sentido mais amplo. Não se pensa nessas pessoas, né? É como se essas pessoas não fossem consumidoras. Vou deixar para vocês uma reflexão, tá? Que isso nos cursos que eu participo sempre é colocado. Às vezes a gente vivencia algumas situações, inclusive, que seria o seguinte: se você vai num restaurante, por que que a mesa para um cadeirante, vocês já viram onde que é colocado? É no pior lugar. É no pior lugar. Por que que essa pessoa não tem oportunidade de estar num lugar agradável, né? Então, e se você tem uma pessoa, uma vozinha, no Dia das Mães, por exemplo, vocês querem, a família quer ir no restaurante, a família vai sempre pensar num lugar que vai ser fácil para levar essa pessoa, mesmo que não seja cadeirante, mas que tenha alguma dificuldade de locomoção, que anda bem devagarinho, ou que precisa de apoio de pessoas. Não tem um guarda-corpo no restaurante, tem um monte de escadas, né? Então, a resistência, ela é das pessoas, e realmente a deficiência é do ambiente, porque aí o ambiente que está deficiente e não tem o desenho universal que possa atender todas as pessoas em todos as suas condições, né? Então, já temos normas há muitos anos, né? Já eram para estar todas implementadas, e ainda enfrentamos muita resistência inclusive de grandes empresas, tá? Não é só do pequeno comerciante, mas das grandes empresas também. Eu tenho acompanhado casos, participado de situações em que o Ministério Público está bem atuante e vira aquela correria, porque a multa é bem pesada.
Então, não temos muito mais tempo. A partir de 2015, desde a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a multa está vindo. E aí e não temos profissionais, tá, na área suficiente. O nicho de arquitetos especialistas é minúsculo, ele é muito pequeno. E, enfim, né, para não falar muito, perdão. Então, eu entendo como profissional, tem um custo de investimento? Tem, realmente. Mas pensa você ter um estabelecimento como um restaurante, você podendo ser uma referência, porque já existe este ranking entre as pessoas com deficiência, quais são os melhores lugares para se frequentar, e eles distribuem, né, publicam entre eles essa informação, e ela é muito relevante, né, porque é onde eu quero ir num lugar onde eu não vou passar um constrangimento, né, onde eu não tenho que entrar pelo fundo, onde alguém não vai ter que me erguer na cadeira de rodas. Então, esse pensamento, assim, precisa ser bem profundo em todas as pessoas para na hora de projetar e investir num espaço, seja ele comercial ou para receber seus funcionários também, porque às vezes as pessoas não contemplam que terão funcionários com as deficiências, e também essas pessoas passam por constrangimento nesses espaços, né? Então, acho que a reflexão agora, ela vai vir de uma forma triste, que são as multas. E a gente vai ver cada vez mais os estabelecimentos adequados e acessíveis para todas as pessoas, né? É triste, mas é a única forma que acontece no nosso país, né? Desculpe monopolizar a conversa. Vou ficar por aqui mais um tempinho, se puder colaborar, tá? Imagina, Marcela, é legal, né? Cada professor aqui tem uma formação, né? Mas aqui em ética, acho que nós não temos nenhum arquiteto e nenhum engenheiro civil. Então, é legal, sim, essas contribuições. A Letícia está com a mão levantada. Letícia, pode falar. Oi, boa noite, estão me escutando? Estamos. Ah, legal. Eu achei interessante um assunto que a Marcela tinha levantado também sobre a população estar envelhecendo e sobre pessoas idosas, né? Eu moro com a minha mãe e com a minha avó. Minha avó, ela já tem 82 anos e ela tem uma dificuldade de locomoção. A casa dela, ela não foi projetada exatamente para quando ela ficasse mais velha, então ela tem escada, é uma casa cansativa. E nos banheiros a gente conseguiu dar uma adaptada, né, para ela ter aonde se segurar e tudo mais. Compramos cadeiras de rodas, cadeira de banho, mas mesmo assim, quando a gente sai com ela, é difícil a locomoção para ela conseguir sair da casa dela, que ainda assim tem um terreno que é um pouquinho íngreme assim para ela conseguir subir, se segurar, uma rampa um pouquinho mais difícil dela ter facilidade de entrar dentro do carro, por exemplo. Aí trazendo esse aspecto dela estando nessa idade um pouco mais velha, e pensando na minha mãe também, quando ela começar a envelhecer, a gente está projetando uma nova casa. E daí, para essa casa, pensando em todas essas questões da minha avó, a gente precisa fazer melhorias pensando no futuro. Então, a gente adaptou nessa questão de fazer uma casa térrea, sem ser muito cansativa, a cozinha próxima da sala. Então, agora a gente está conseguindo adaptar as portas maiores para conseguir entrar com a cadeira de rodas, para conseguir ter mais locomoção. E que nem a Marcela tinha comentado, são situações que a gente precisa pensar no futuro também. Além das pessoas que têm algum tipo de... que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com elas em relação ao ambiente, à sociedade em si, aos locais que ela vai frequentar, até dentro de casa a gente também precisa pensar quando a gente for ajudar uma pessoa a comprar uma casa, né, auxiliar ela nesse processo de venda. É interessante dar esse tipo de sugestão para ela. Letícia, muito bem colocado, né? É isso mesmo, a gente precisa disso. Eu coloquei uma questão, nós colocamos aqui uma questão para vocês, que era para falar sobre as experiências, né?
pessoais em relação ao assunto abordado, acho que a gente já está aqui, né, com abrindo, né, para isso também, e a Letícia trouxe aqui, né, uma colocação que ela vive na casa dela, né, e Letícia, só para complementar você aí, quando eu construí a minha casa, eu construí pensando exatamente nessas coisas, uma casa térrea, com portas Ai, que grandes, legal. e eu não trabalhava nesse curso. Eu também não sou arquiteta, mas nem engenheira, mas era uma das coisas que eu pensava. Eu pensava na casa dos meus pais, quantas escadas tinham na casa dos meus pais, e eu falava assim, gente, eu não queria uma Isso. casa de escada. Não queria mesmo. Então, eu pensei exatamente nisso. Então, aqui a gente tem um ambiente, é um ambiente amplo, né, no sentido de da gente conseguir se locomover. E às vezes eu brinco e falo que eu vou mudar de casa, e eu falo eu falo assim, eu só não quero uma casa com escada, porque se eu quebro uma perna, né? Exato. Uhum. Foi A até o que gente já teve também. Opa, perdão, cortei não, você. que foi até o que a Marcela falou sobre as questões que a gente passa temporariamente, né? Isso. Isso, essa parte é interessante também, porque a gente teve uma outra casa também, que tinha escada, era um sobrado, e meu pai quebrou o pé. Então, Ai, para subir com ele foi muito difícil. E era uma situação temporária, né? Mas mesmo assim a gente passou por uma dificuldade para conseguir subir ele, porque a parte dos quartos, da cozinha, ficava tudo na parte de cima, a parte de baixo teria só a garagem. Então foi complicado também nessa situação. Eu esqueci de agradecer só o momento da fala, tá? Obrigada. imagina. Bom, e agora a gente tem a Eliane aqui com a mão levantada. Pode falar, Eliane. E enquanto isso, eu coloquei aqui no chat para vocês as nossas duas outras perguntas, que é qual a importância da conscientização pública sobre acessibilidade e inclusão e como essa conscientização pode ser aumentada. Então, vamos falar um pouquinho disso também, né? E coloquei a última questão, que já foi aqui compartilhada pela Letícia e pode ser compartilhado por outros também, que é sobre as experiências pessoais em relação a esse assunto. Eliane, Boa a noite, Samira. Boa noite, colegas de curso, tudo bem? noite. Vou trazer uma experiência que eu tive, assim, tanto quanto negativa, tá? Quanto PCD. Eu trabalhava em um determinado local que não tinha acessibilidade nenhuma. Tá? Uma empresa multinacional sem acessibilidade. Quando a gente pegava e falava alguma coisa, trazia ideias de colocar um caminho acessível, né? Uma rampa, né? Para poder contratar um cadeirante, porque o PCD, para mim, não é só a pessoa que tem dificuldade de locomoção motor, igual a minha, com apoio de muletas, e sim um cadeirante. Aí eles falavam assim que não, que gerava custo para a empresa e não compensava ter um cadeirante no ambiente de trabalho. Para mim, eu via como uma forma de discriminação isso daí, porque poderia muito bem estar fazendo umas rampas acessíveis para poder estar contratando um cadeirante. Do meu ponto de vista, tanto um cadeirante quanto uma pessoa com dificuldade em locomoção, tá, necessita de trabalho. Eles colocavam que a pessoa, assim, cadeirante, conseguia pegar e se aposentar pelo INSS. Não é bem assim. Tem que ter acessibilidade para gerar emprego. Uma pessoa, no ambiente de trabalho, ela faz amizades, faz um novo ciclo. Aí eu falava para eles, para estar colocando essas rampas de acesso, para estar arrumando as calçadas, ele achava que não era viável. É complicado, né? Uhum. Eu não posso falar, eu não posso falar, mas eu vou falar, né? Cadê o Danilo? Cadê a Aline aqui? Eu não estou falando isso, tá bom? Mas a gente tem isso em escolas também, né? Essa falta de acessibilidade nas escolas. Uma das ETECs que eu trabalho só tem banheiro no piso superior. Tem elevador, mas o elevador só pode ser. Ele só pode ser manuseado ali, né? Ele só pode ser utilizado com a ajuda de uma de um profissional que tem ali na escola. Então, assim, dificulta,
A gente já teve alunos nessa ETEC, que eu estou falando, com múltiplas deficiências, né? Mas a gente tem, vira e mexe, um aluno quebra o pé, e a gente só tem banheiro, né? Estou falando só do banheiro no piso superior, que tem, para chegar no piso superior, 2 lances de escada que tem, eu acho que uns 10 degraus por lance. Eles Então, falam de inclusão social, seria uma inclusão parcial que eles fazem, porque não é uma inclusão para PCDs em geral, é uma inclusão parcial. é. E aqui a Marcela colocou, né, Eliane, a resistência do empresário em se adequar é enorme, e é realmente muito grande. Eu percebo, assim, que empresas que atendem o público, elas são um pouco menos resistentes. Mas empresas que não atendem o público diretamente, elas são extremamente resistentes, porque, na verdade, elas nem querem contratar esse profissional, né? Muitas Elas vezes. pensam em custos, né? Redução de custo, eles pensam só no lucro, né? Exatamente. Eles não pensam quanto uma pessoa pode estar contribuindo com ela, quanto um cadeirante pode estar contribuindo com ela ali. Isso mesmo. Obrigada, Eliane, aí obrigada pela sua participação. A gente tem a professora Aline para falar, e a gente tem a Cássia também. Aline, na ordem aqui seria a Cássia. Não, mas é para deixar a Cássia. Eu falo depois. Tá, porque, assim, gente, só para vocês entenderem, não é que eu quero passar a professora na frente do aluno, mas é que, de repente, ela tem alguma colocação aí de alguém que tá na espera em outro lugar, tá bom? Cássia, sua vez. Microfone, né? Isso. Oi, Tem que falar. tá me ouvindo? Estamos. Então tá. Boa noite para todo mundo, né? É muito bom a gente estar se encontrando aqui. Nossa, a gente fica o dia inteiro nas leituras, nos vídeos, e assim, é um relax agora, né? Dos mesmos assuntos, mas é um pouco diferente. Eu tenho uma historinha muito legal até, que eu presenciei, né? Participação da família toda. A minha irmã, né, o sogro dela também, na verdade, eles moram próximos, né, grudado, né, são 2 sobrados. E o que aconteceu há uns meses atrás é que o sogro dela acabou tendo problema nas pernas, né, e assim, ele andava, mas ele não conseguia subir escada mais, os quartos estavam lá em cima, né, tudo. E era engraçado porque a esposa estava normal, né? Então a esposa subia para dormir e ele ficava bravo porque ele queria dormir lá em cima e ele não tinha como subir porque ele tinha que ficar lá embaixo, né? Então não tinha um espaço, né, para fazer a parte de baixo. Então aí a família reuniu e a solução foi alugar uma outra casa, né? Procurar na cidade uma casa que é toda planinha, bonitinha, para que ele pudesse dormir com a esposa dele, porque ele queria dormir com a esposa dele. Então, assim, achei muito legal, assim, porque foi a solução achada por todo mundo, né? E agora acabaram alugando, né, a casa, porque não tem condições mesmo de você, quando você chega a uma idade mais avançada, os problemas começam a surgir e aí, né, aí não tem outra saída, né? Isso só foi uma historinha. Agora, essa parte de deficiência, né, quer dizer, as dificuldades, né, eu falo assim que são as pessoas um pouco mais vulneráveis, né, porque a gente tem essa, às vezes você tem, mas você depois, amanhã, você também pode ter, ou com o futuro também, com a idade, você acaba ficando vulnerável em muitas partes, né? Então, assim, eu sempre trabalhei eu trabalhava, né? Agora eu estou aposentada, mas no poder público, né? E assim, eu vi assim que falta muita coisa para melhorar, muita coisa. Por mais que as coisas estejam andando, né, para esse lado que uma preocupação grande, até porque
eu vejo, assim, muitas pessoas que eu conheço, cadeirantes, que estão trabalhando em casa. Eles, assim, se viram de alguma forma, no sentido porque não consegue ter essa acessibilidade, né, para poder sair de casa, né? Então, o que eu percebo, assim, a minha irmã, por exemplo, trabalha no Senai, e eu acho muito bonito porque o Senai, ele está colocando pessoas no atendimento ali, né? E a gente consegue ter acesso a elas, e eu acho que a sensibilidade da população, quando tem acesso, ela melhora. Você realmente consegue ver que é necessário essa mudança, entendeu? Porque, assim, a preocupação minha é que eu já vi cadeirante andando com a cadeira de roda no meio da rua. E é muito preocupante você não ter um espaço que separe você com segurança para que você ande com a cadeira de roda, porque o carro vem e aí você fica naquela, né? Ou ele espera, ou ele desvia. Então, eu já vi muito disso acontecendo. E assim, a gente sabe que precisa melhorar, mas eu acho que a consciência seria maior, né? Porque, assim, você tem que conscientizar, porque tem pessoas que elas não têm a convivência, não veem, e quem não vê as dificuldades não consegue sentir. Eu tenho esse pensamento meu. Quem não vê, não consegue sentir. Porque, assim, você ouve, mas se você não vê, e se você não tem alguém ou próximo de você, você não tem essa como que eu posso dizer para você? Você não se coloca no lugar, entendeu? Porque eu acho que é importante você se colocar no lugar para você falar assim, nossa, o que eu posso melhorar ali? E assim, aqui todo mundo está vivenciando uma coisa que eu falo assim que eu estou aprendendo muito, muito mesmo, né? Em todas as matérias. E eu acho assim que realmente a comunidade, as pessoas, elas precisam essa informação, isso tudo de se conscientizar tem que chegar às pessoas que não conseguem, porque tem comerciante que não tem vivência, nunca teve vivência, entendeu? E eles não dão valor, porque para eles é aquilo que ela falou. O que importa é o lucro, é o dinheiro. Então, assim, se eu vou gastar mais, aí eu vou pensar. Mas é que você tem que levar a consciência para eles no sentido de que existem os benefícios de você ter uma pessoa trabalhando com você, entendeu? Então, assim, há muito a que fazer, a que se construir. E eu acho que aqui são pessoas que estão sendo colocadas agora no mundo com essas instruções, né? Que a gente está aprendendo, que a gente está vendo, as coisas que a gente já viu, o que não viu, que agora a gente está melhorando a nossa visão, né? Então, eu dou os parabéns mesmo pelas coisas que eu estou lendo, que eu estou vendo, né? Porque realmente tá muito legal. E é isso aí. Eu espero ter colaborado. Obrigada, viu? Obrigada. É isso que você falou, né? Se a pessoa ela não tem a experiência, se ela não tem a vivência, muitas vezes ela não enxerga essa necessidade, né? Aline. Eu baixei a mão, tem mais colegas querendo falar, vamos deixar os alunos falarem, né? Tá. Aí depois eu só tenho também um breve relato, e aí a gente só tem que cuidar o tempo, né, pessoal? Isso. Então, para a gente cuidar desse tempo, que a gente começou um pouquinho mais tarde, então vamos pensar que a gente vai até 7:50, tá bom, gente? Ainda vou chamar todo mundo que está com a mão levantada, mas eu só quero que vocês pensem agora, na hora que a gente começar a falar, né? Na hora que vocês forem falar,
não apenas sobre a questão dos obstáculos, mas também como que é possível, né, aumentar a conscientização sobre essa necessidade da acessibilidade e da inclusão, que é a segunda pergunta que eu coloquei aqui, né? Qual a importância da conscientização pública sobre acessibilidade e inclusão e como essa conscientização pode ser aumentada. Então, na hora que vocês forem falar, vocês também falam um pouquinho sobre isso, tá joia? Vamos lá, então. Eliane, eu acho que você esqueceu de abaixar a mão. E Cássia, eu acho que você também esqueceu de abaixar a mão. Então, a gente tem a Gislene para falar agora, que está com a mão levantada. Oi, boa noite. Boa noite. Só duas questões. A primeira que eu tinha falado no início, eu já descobri o meu mediador. E a outra é que, assim, vocês estão falando sobre várias coisas e a gente pensa assim, né? Quem não é visto não é lembrado. E como vai ser lembrada essa pessoa se essa pessoa fica em casa e não sai porque os lugares não são acessíveis para elas? Então, meio que é uma roda gigante, né? Quando eu estava fazendo meu trabalho, essa matéria eu já enviei, essa atividade, eu lembrei de um apresentador que passa muito na televisão, que ele chama Fernando Fernandes, né? Que ele faz muitas atividades e tal, e ele é cadeirante. Acho que também é uma pessoa que ajuda, né, quem tem esse problema a entender que pode também. E uma outra questão que eu me lembrei sobre esse assunto que a gente está falando agora, que para quem mora no centro de São Paulo, tem uma briga, né, entre a URB e a 99 em relação à Prefeitura de São Paulo para poder liberar as motos, que é o transporte de moto na cidade. E uma justificativa da Prefeitura é porque acontece muito acidente de moto. E aí entra esses deficientes temporários, né? Porque a pessoa ela tem um acidente, ela não está inserida em tudo aquilo ali e ela precisa continuar saindo, porque você trabalha todo dia. Aí, de repente, do nada, você é tirado do seu trabalho porque você sofreu um acidente, mas você quer continuar a ter uma vida social, né? E aí tem todas essas questões também de adaptação, de renda, né? Porque as pessoas precisam ter renda e sair de casa e fazer as coisas. Então, assim, é um pouco complicado, né, para a gente analisar sobre tudo isso, mas é como a colega anterior falou, né, para você entender sobre isso, às vezes você tem que estar vivendo, né, para algumas pessoas tem que estar vivendo para elas poderem ter esse tipo de consciência. Era só isso. Gislene, o que você falou acaba contemplando aqui o que foi falado pela Angélica, né? A Angélica falou aqui, olha, não foi a Angélica, não. Eu acho que foi a Junice que falou, que mandou aqui, né? Quando vocês vão ao mercado, percebem que não há idoso ou deficiente? E ela colocou aqui, né? Será o porquê? Exatamente, vem aí de encontro com isso que você falou, né? Quem é visto não é lembrado, mas como que essa pessoa vai ser lembrada e vai ser vista se ela não tem condições de sair de casa, né? Muitas vezes ela não sai porque os ambientes não são adequados. Então, fica essa bola de neve aí e essas pessoas acabam sendo esquecidas, né? Então, eu lembrei aqui só do que a Junice escreveu, que vai de encontro aí com a sua fala. Marcela, tá com a mão levantada? Oi. Só complementando, eu acho que uma fala da Eliane ou da Cássia, desculpa, meninas, não sei qual das duas, né? Tem um termo que a gente fala que é o capacitismo, né? As pessoas entendem como, né, o empresariado entende como essas pessoas que têm a deficiência, como se elas não tivessem a capacidade de desenvolver plenamente um trabalho. E a gente tem visto hoje na mídia, né, profissionais que são deficientes visuais e conseguem ser autônomos, moram sozinhos. Tem uma pessoa que anda até de cão-guia, a gente vê no metrô na Paulista, alguém deve saber de quem eu estou falando, né? Uma advogada. Então, assim, os 3 pilares da acessibilidade é autonomia, conforto e segurança, tá? Então, se
quando a gente pensar em acessibilidade, se em algum momento a pessoa está precisando de ajuda para subir numa rampa, ou porque tem alguma insegurança para ela, então não está atendendo plenamente a acessibilidade. Eu vi aquela primeira imagem, Samira, que a gente coloca São Paulo ali, que tem uma rampinha, ela é bem suave, mas ela não tem os guarda-corpos, né, que deveria ter dos dois lados. Então não oferece a segurança, porque às vezes o idoso precisa fazer uma pausa, ele não aguenta, mesmo sendo uma rampa bem suave. E então, para a acessibilidade ser considerada de fato efetiva, precisa ter atender esses 3 pilares, né? A pessoa precisa ter autonomia para sair de casa, por exemplo, né? Ela consegue sair de casa, tem que ter a segurança pela calçada, sem o piso antiderrapante, né? Com toda a sinalização, no caso do deficiente visual, ou o piso tátil, ou ele tem uma referência edificada para ele ir batendo aquela bengalinha dele. E não pode ter elementos suspensos no meio, aquelas lixeiras, né? O telefone público no caminho. Então, um exemplo disso, a gente consegue achar uma imagem disso nas cartilhas de São Paulo, do município de São Paulo, que fala desse acesso ao imóvel, a faixa de serviço do imóvel, que seriam onde colocam-se os postes. E aí tem um problema, que são as árvores já estavam lá. Então, aí é uma discussão um pouco mais complexa. Mas, então, as pessoas precisam do trabalho, o trabalho que dá essa dignidade, né, como um todo, é o trabalho, é você conseguir sustentar-se. Mas como você vai trabalhar se você não consegue sair de casa, pegar um ônibus, às vezes não tem a vaga, né, de trabalho, às vezes você tem todos esses outros pontos, mas a vaga de emprego não está disponível, né? Ou a empresa tem a vaga e não tem a acessibilidade. É muito complexo fechar esse circuito, são muitas pessoas envolvidas. Eu acho que essa discussão nesse curso é muito legal, porque a gente está alcançando outros públicos que não é aquele público técnico ou da área da saúde, né? E é muito importante a gente entender que, a princípio, tem-se essa resistência, como foi falado, né? Eu também reforço isso, a resistência do empresário, principalmente, às vezes das instituições, que são os gestores públicos. Estou vendo agora um caso, eu estou participando de uma situação, né, de uma concorrência onde pediu-se uma acessibilidade que não era plena, e é o poder público. E aí é uma coisa difícil, e assim, se o poder público é quem fiscaliza, não entendi. Essa solicitação, ela não é muito compreensível, né? E imóveis tombados também requerem acessibilidade. Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes a pessoa contrai, adquire e herda um imóvel tombado, né, pelo patrimônio público, e fala, não posso mexer, porque realmente tem uma série de restrições, mas ele não está isento de aplicação da acessibilidade. Existem normas específicas, diretrizes específicas para implementar a acessibilidade nesses imóveis. Então, eu entendo que realmente é oneroso, custa, mas existe um estudo que quando você soma os deficientes, os idosos, as pessoas em situações temporárias, que também são as gestantes, uma mãe, um cuidador com carrinho de bebê, você pega todo esse público, isso chega a quase 30% da população. Será que não seria interessante ter um imóvel adaptado, pensando no ponto de vista econômico mesmo do empreendedor, né? Então, eu acho que falta essa consciência também. Essas pessoas também vão vir no meu estabelecimento, vão trazer os seus familiares, vão ser meus funcionários, né? Porque todos devem, inclusive os funcionários, às áreas internas dos estabelecimentos, sejam indústrias também, tá? Tem áreas de indústrias, hospitais, escolas, para os funcionários. A gente não está falando só de atendimento ao público, a lei abrange tudo,
Então, é muito interessante a gente estar discutindo isso nesse momento, né, com pessoas que têm conhecimento específico e das pessoas que não têm, mas que têm a vivência. Acredito que a forma realmente é da gente divulgar, e tem uma coisa importante para falar, que é a partir, eu não lembro se foi 2020 ou 2018, toda edificação nova, tá? Precisa de um certificado um atestado de acessibilidade. Então, alguém assinou, um técnico, um arquiteto ou um engenheiro assinou que aquilo era acessível. Pode ter algumas falhas? Não deveria. Então, está sujeito a uma notificação, a uma denúncia no Ministério Público, e o responsável técnico, ele responde em conjunto, assim como o construtor ou o proprietário do imóvel. O mesmo vale para os estabelecimentos comerciais, que quando vão renovar os seus alvarás ou tirar o alvará pela primeira vez, precisa também desse mesmo certificado. Então, de forma forçada, né, eu estou falando de novo disso, mas de forma forçada, as pessoas estão tendo que fazer essa mudança. E acho que a gente, como cidadão comum, né, que não necessariamente temos, né, um espaço com funcionários ou para receber o público, eu acho que cabe a nós cobrarmos, tá? Sendo parentes, amigos, ou não, a gente vai no estabelecimento, vê que não tem uma rampa, a gente vai lá e cobra, fala, você está sabendo que você está sujeito a multa, né? Eu acho que vale a pena a gente ir divulgando, assim, nesse formato, porque uma hora ou outra, essa pessoa vai ter que esse estabelecimento vai ter que se adequar, essa empresa vai ter que se adequar, tá bom? Era isso. Legal, Marcela. É isso mesmo, né? A gente tem que começar a cobrar esse pessoal que ainda não entendeu, né? A nova realidade e a nossa diversidade. Ana Beatriz. Boa noite. Boa noite. Então, eu concordo plenamente com o que a Marcela está falando, né? Porque onde eu moro, na cidade, tem uns casos que é bizarro. Que eu moro em divisa com Cajamar, a cidade que foi famosa por um caso, e Santana de Parnaíba. E, para você ter uma ideia, nas duas cidades, é só onde é o cartão postal da cidade, é onde todo que é mais famoso, mais falado, tem acessibilidade. Agora, nos bairros mais afastados, no distrito da outra cidade, Cajamar mesmo, não tem acessibilidade. Eles colocaram, tem um tempinho, o acesso para cadeirantes, mas o que tem no meio do acesso? Um poste, calçadas todas detonadas, e até quem não tem deficiência no, no EPCD tem dificuldade para andar. Aí, e outra coisa é a falta de educação do povo. Quando aqui em Cajamar, quando tem acessibilidade, quem não tem respeito é a população, porque põe entulho, para o carro em cima da calçada. Aí eu estava até conversando com minha mãe agora há pouco. Meu avô, ele vai fazer 85 anos esse ano. E eu vejo ele andando assim, eu tenho que... Meu avô é super saudável, mas quando eu vou para o principal da cidade, eu tenho que segurar no braço dele e dar apoio, porque as calçadas é tudo detonada. E eu conversando com minha mãe, eu falei assim, nossa, se a Marcela vir, ela vai pegar no pé do prefeito, nos dois prefeitos, ela vai fazer um auê com eles, porque a sensibilidade aqui é zero. As empresas, como é muito centro logístico, a última que eu trabalhei, tinha as rampas de acesso, mas dentro da empresa não era preparado para acessibilidade para cadeirantes, PCDs, e são empresas grandes, super conhecidas. Uma que eu vou dar spoiler é a do Bezos. Sem nada, sabe? A sensibilidade é zero. E aí eu concordo com o ponto de vista que foi falado até agora, com todo mundo, que foi citado. E é uma discussão que tem que sempre bater as teclas, porque, olha, é complicado. E é só isso, Pro. Tenha uma boa noite. Obrigada, Ana Beatriz.
A Marcela escreveu, podem me indicar que presto consultoria em acessibilidade aí. Ai, ai. Aline tá aí? Tô. Alguém ia falar? Não. Tem um chat aqui da Angélica, né? Que ela coloca que hoje tem melhorado a conscientização pública, mas sentimos a falta da acessibilidade, né? Aí ela conta um relato, só que eu acho que ela já não está mais na chamada, sobre que ela precisou, só para eu tentar encurtar, né? Ela ligou para uma cadeirante e perguntou sobre lugares para uma amiga dela que é cadeirante, né? E ela relatou sobre a academia, que é uma sobreloja, e o acesso é através da escada, né? O esposo dela carregava ela no colo para ela fazer academia. Deve ser uma cidade pequena, né? Poucos comércios. Ela questionou eles e até agora não teve respostas, né? Então, vem de encontro o comentário da Angélica aqui sobre as rampas também. Mas o que eu queria colocar, não briga comigo, tutora, tá? Eu queria só como contemplar com vocês, deixa eu ligar minha câmera aqui para a gente ir se vendo, né? Só colocar para vocês, eu sou professora também da área de gestão, eu sou de Santa Fé do Sul, aqui quase na divisa com Mato Grosso do Sul, um local muito, mas muito quente, né? E eu dou aula nessa unidade presencial. E alguém colocou aqui, tivemos algumas colegas que colocaram, o assunto é bem complexo, né? Por isso que eu gostei da ponderação da Marcela, já que ela é a nossa especialista, né? E é difícil a gente encontrar pessoas dessa área de construção, de arquitetura, que tenha especialização, né? E aí eu tenho um relato muito bacana que vocês colocaram, às vezes é o perceber essa necessidade que vai além da acessibilidade do deficiente físico, que é a primeira coisa quando a gente pensa em construção acessível, né? Do deficiente físico ou visual. São os mais impactantes, né? Onde a gente visualmente, mas foi colocado que esse público ele é muito maior. E a gente só percebe quando tem um idoso em casa, quando tem a necessidade, ou se nós, né, infelizmente, quebramos um braço, uma perna, enfim, alguma coisa, e vamos precisar. O que eu queria colocar é um relato, porque a nossa unidade aqui em Santa Fé do Sul, ela foi um prédio, ela é relativamente jovem, né? Ela tem 11 anos, e ela foi um prédio doado pela prefeitura. Há 2 anos, a gente passou por uma grande reforma. Hoje, a nossa escola é linda, acessível. Rampas, acessível, temos todas as utilizações, né? Realmente, a questão do uso do elevador, mas graças a Deus, aqui é uma cidade pequena também, nós não temos grandes problemas. Quem precisa, utiliza, né? Nós só não deixamos banalizar, porque senão a nossa gurizada aí de 14, 15 anos, eles querem brincar de subir e descer, e se o elevador quebra, é a APM que tem que pagar, não é o Estado que paga. E a gente sabe que são acessíveis. Eu gosto de colocar, a prof é uma pessoa que eu entendo todos os lados. E aí, vamos lá, a minha história. Então, quer dizer, há 2 anos a gente teve essa reforma. Antes disso, a nossa escola não era nada acessível, nada. Nem portão, escadas extremamente estreitas, íngremes, sabe, com degrauzinhos curtos. E a gente foi desde 2012 tocando. Acontece que em 2015 ou 16, não me recordo, e as nossas salas eram ou no andar de baixo ou no andar de cima. E tínhamos um pátio, e ela tinha salas que não eram utilizáveis, um fundo meio que quebrado. E o que aconteceu? Surgiu nossos primeiros alunos, nosso primeiro aluno, no dia do vestibulinho, um aluno cadeirante. O que fizemos? Era um curso técnico, noturno, vestibulinho, já acendeu a anteninha. Já acionamos a nossa instituição. Nós não tínhamos como ter esse aluno. Acontece que falamos, vamos. E aí, quando vem de cima, não estou falando só da nossa unidade, né? Nós temos nossa instituição. Nós temos, como vocês mesmos relataram, públicas e ou privadas que cegam. E sabemos que o sistema de liberar verba, a sistemática, não é nem o sistema, né? A sistemática, quem ganha a culpa é a burocracia, né? Mas nós sabemos que ela é feita para ser burocrática.
E falaram, ó, vamos ter que providenciar, senão isso vai para o Ministério Público, como a Marcela colocou. E acontece que, primeiro dia de aula, nenhuma resposta, né? Segundo dia de aula, nenhuma resposta. Terceiro dia de aula, nenhuma resposta. E isso passou-se 15 dias de aula, nenhuma resposta. E esse aluno precisava ir para a aula, ele passou no vestibulinho, muito bem colocado, em épocas de boas concorrências dos cursos técnicos. E resultado, qual foi a providência que tomamos? Estava lá o pedido, tudo acontecendo, mas, né, super moroso. E esse aluno perdendo aula. E eu brinquei até, eu falei, eu vou indicar ele procurar o Ministério Público, que aí esse dinheiro brota amanhã, né? Mas, enfim, tomamos uma decisão enquanto unidade, professores, né? Como era um curso de administração, nós tínhamos uma sala que para o curso de administração daria, resumindo, o que aconteceu? Pegamos uma verba, conseguimos doações de lojas de materiais de construções local, e fomos pintar essa sala de aula lá naquele pátio, né? Só que aí tínhamos um problema, a rampa de entrada, não tinha uma rampa de entrada para esse aluno vir e desvir da calçada. Diretores e professores, nós pegamos o dinheiro da PM, ganhamos todo o material, a sociedade foi voluntária nesse sentido, mas fizemos tudo muito adaptado, mas que ele ia e vinha sozinha com a sua cadeira. Banheiro, não tínhamos. E os banheiros dos alunos, eram aqueles banheiros antigos, com aqueles, eu brincava que era coxo, né, onde lavava a mão, né? Não era nem uma pia, era um coxo, mas eram as construções da época. E o que a gente fez? O banheiro dos funcionários, derrubamos porta, derrubamos parede, que aí só tinha um vão para derrubar, e esse aluno ia lá no banheiro dos funcionários, foi feito um banheiro, acessibilidade para ele. Adaptamos. Esse aluno concluiu o curso. Semestre seguinte, mais um aluno cadeirante do curso de administração e mais um de informática, né? E a gente tinha um laboratório de notebooks, ou seja, não prejudicava a administração, né? Uma, duas aulas, o notebook ficava para eles, os outros alunos de informática ficavam nos laboratórios. Próximo semestre, mais 2 alunos, ou seja, fiquei com 3. 2 em administração e 1 em informática. Aí veio a verba para a gente levar o laboratório. Por quê? Porque estava previsto uma reforma de milhões. E o que eu quero dizer com toda essa história? Eles fizeram, né? Nós adaptamos. Contudo, depois foi realizado tudo. Hoje é plenamente como é para ser feito, né? Mas a gente precisou vivenciar para a gente bater na tecla. Nós não temos quanto, né, Samira, quanto autonomia, interferir, por exemplo, até no projeto da reforma, mas a gente conseguiu ser incisivo com a engenheira, que o diretor tinha contado, sobre acessibilidade. A gente ficou no pé. Cada hora que passava o projeto para nós, isso não está acessível, isso não está acessível. E o laboratório, né? Porque a gente viveu na pele isso e eles foram adaptados, né? Fizemos visita técnica, nós tivemos que pensar. E para não postergar, nós estamos falando de um curso de transações imobiliárias, onde vocês vão estar lidando com imóveis que são assim. Nós temos que ter o equilíbrio. Às vezes não é nem a construção civil, tem um detalhezinho, a Marcela, que é arquiteta, ela deve trabalhar com esses detalhes, que se chama layout dos ambientes e a ergonomia, né? E vocês vão estar ali na ponta, trabalhando com o cliente, tem que perguntar para ele, precisa de acessibilidade? E tem que deixar claro, porque às vezes o dono do imóvel não está nem pensando naquilo, né? O dono daquela sala comercial, aqui é uma cidade pequena, tem umas adaptações de rampa na entrada, que são bizarras. Tem amigos meus aqui, que eu tenho intimidade, claro, eu chego e falo, filho, se você precisar de uma cadeira de roda, você sobe aqui? Você nem caçou, eu brinco com eles, né? Falei, a sua cadeira tem que ser grande, que ele é mais obeso. Falei, nem a obesidade não passa aqui. Você tem problema? Só que a construção já ele alugou e ele fez uma adaptação, né? Então, nós precisamos pensar nisso, cobrar. A sociedade já vê um pouquinho diferente, né? Mas estamos bem longe do legal, que é da lei. Imagina do ideal, tá? E para fechar, eu queria colocar para vocês, né?
sobre as construções novas, eu tive informações com a Marcela aqui, que tem essa lei, que tem esse certificado, vou bater até em algumas teclas aqui na minha cidade, né? Mas as construções antigas eu também consigo imaginar, né? Temos os prédios tombados, mas tem um comércio aqui que o meu colega é dono, um estabelecimento, um prédio, né? Que ele falou, Aline, para eu fazer uma acessibilidade legal aqui, eu estou lutando na prefeitura porque precisa quebrar a calçada inteira. E aí vai mexer com os vizinhos, e os vizinhos têm que assinar, e aí vai ser uma obra gigantesca, porque não tem, enfim, são coisas que no passado, muito passado, né? Coisas de 60, 70, ninguém nunca pensou, né? Então, pode derrubar o prédio, mas precisa fazer. Então, são coisas que, pensando em transações imobiliárias, esse é um assunto importante. Pensando em mercado de trabalho, né? Temos algumas leis das empresas grandes, dos CPDs, essas pessoas precisam trabalhar, não vou me estender porque um desses cadeirantes que foi aluno, ele recebe um benefício parcial do INSS, só que se ele trabalhar, ele perde. Só que vocês sabiam que ele falou uma realidade? Aline, se eu for lá, tem a vaga, mas eles não querem preencher a vaga. Aí a gente vai, né, para a ética e para a moral. Eles não querem preencher a vaga, eles estão divulgando, porque tem uma lei que eu coloquei aí em cima no chat para vocês. Aí eles vão me contratar se eu aparecer. Contudo, eles não têm uma lei que diga que eles são obrigados a ficar comigo. E aí, depois do período de experiência, ou para me enganar, um ano depois, eles falam, precisamos de um corte de custo. Eu não tenho uma lei que me põe numa cota de prevenção de demissão. E aí eu perdi o meu benefício do INSS. E aí ele falou, eu ajudo minha mãe em casa, porque eu sofri um acidente. Minha mãe transformou a casa por mim. Eu sou, como é que ele falou? Eu ajudo, eu dou custo para minha casa e eu preciso ajudar. Então, esse dinheiro é garantido. Então, olha quantas reflexões, tá? E aí eu vou deixar um último conceito. Tudo isso eu estou jogando para a gente refletir, que eu entendo todas as partes. O poder público, a sistemática é morosa, né? E com todos os julgamentos que a gente tem, é para ser, não é para ser, né? As pessoas não visualizam, então nós precisamos também mostrar para elas e visualizar, né? E principalmente para quem está começando uma construção agora, já bate na tecla, né? Eu já penso, quando eu ter a minha casa, que eu vou ter a minha mãe idosa e que eu vou ser idosa, né? Então, eu já penso que eu não posso ter escada, né? Quando eu vou procurar um imóvel, quando eu começo a pensar nisso. Então, tudo isso já são reflexões e nós precisamos dialogar sobre isso, tá? E aí eu vou deixar duas palavrinhas, que acho que elas nos ajudam a nortear a lei, o cumprimento da lei, a nossa prática, que é a igualdade e a equidade. Eu vou pôr 2 desenhinhos aí para vocês, tá? Oh, meu Deus, onde eu fui? Cadê a chamada, gente? Achei. Ixi, não colou aqui. Já coloco. A equidade e a igualdade. Nenhuma é melhor ou pior que a outra. As duas são necessárias, tá, pessoal? Igualdade é direito, legal, e a lei precisa usar o princípio da igualdade. Mas, na prática, a gente já viu que tem momentos que nós precisamos adaptar. Porque o real, o legal, vai demorar um pouquinho para ser feito, demora mais. Você tira o direito, igual... Já pensou se eu tivesse esperado o legal para pôr aquele aluno cadeirante? Já teria chegado mais 2, ele tinha perdido o semestre. Ele não iria para a escola, né? Então, a equidade, ela vem de equilíbrio, que algumas coisas a gente pode, né? Eu não gosto desse termo adaptar, mas eu não consegui achar outro termo que indique o que eu quero transmitir, né? Então, a gente adaptou uma rampa, né? Foi uma adaptação acessível, ele foi e voltou tranquilo. A gente adaptou um banheiro, né? A gente adaptou uma sala de aula, mas foi uma sala de aula, né? Não é gambiarra, não é isso que eu quero dizer. Mas, às vezes, a gente precisa, né? Fazer um equilíbrio, uma adaptação, né? E isso entra na construção e não esqueçamos também do layout, dos móveis, tá? Que entra a equidade, que é o nosso equilíbrio de tudo acontecer. Desculpa, prof, já passamos do tempo e eu vou pôr minhas fotinhas aí. Obrigada, pessoal. Só reflitam, tá?
Aline, obrigada, suas palavras também foram muito boas aqui, a sua colaboração, né? A gente tem 2 alunas com a mão levantada, gente. Eu vou pedir para vocês serem breves, porque nós já passamos 10 minutos do nosso tempo. Então, vamos lá para a Thalita. Oi, boa noite, estão me ouvindo? Sim. Era só para refletir mesmo com relação ao que a Aline falou, né? E aqui, onde eu moro, tinha uma faculdade que ela precisou adaptar tudo por conta do MEC, né? Então, precisou adaptar. Então, é o que a Marcela falou, às vezes precisa mexer no bolso para as pessoas começarem a se adaptar, né? E ver que precisa ter essa forma de acessibilidade para todos, né? Para que as coisas possam acontecer. E que essas pessoas, elas também têm muito a contribuir com a sociedade, né? E que elas não podem ser esquecidas de nenhuma forma. É isso. Obrigada, Thalita, é isso mesmo, né? A gente não pode esquecer de ninguém e sempre o respeito, né? O respeito, a dignidade, né? Junice, vou passar a palavra para você. Samira, é rápido. Assim, pessoal, o grande problema é a representatividade do público deficiente ou da própria mulher dentro de um congresso. As leis são aprovadas, né, e são que o Ministério Público consegue fazer valer essas leis mediante a criação delas, né? Então, na hora de votar, vamos votar, né, pensando nisso, não sou nenhum cabo eleitoral de ninguém, mas eu percebo que não há uma preocupação na sociedade. Até então, éramos uma sociedade jovem, né? Era uma sociedade que não se preocupava com o deficiente. Hoje, o deficiente, ele está dentro das empresas, ele está querendo ser sociável, ele está querendo estar presente, valer ele com seus direitos, né? Então, há uma necessidade que a gente tenha um pouco mais de objetividade. Eu trabalho na construção civil e eu percebo que só foi feito, por exemplo, estudo de garagem, né? Que é os sorteios da garagem, tem um local para o deficiente, as vagas delimitadas para deficiente, a partir, assim, de altos paus, assim, com, olha, eu quero valer meu direito como deficiente, né? E caso contrário, não há. Você não conseguia voz. Tinha que ir para o advogado, tem que ir ao Ministério Público, né? Não há um respeito da sociedade com os direitos dessas pessoas, que como nós pagam impostos, que como nós tem necessidades. Então, eu acho que antes de mais nada, a necessidade de que haja uma conscientização das pessoas, que a hora que vê um idoso fazendo a compra dele, é porque ele tem necessidade de ir lá, pegar, olhar, se sentir uma pessoa válida para o mundo, né? E quando a gente atende esse público querendo comprar um imóvel, a gente tem que entender eles. Era isso. Ah, legal, Junice, é isso mesmo. Eu acho que a gente já tem uma candidata aqui, Marcela, pode ir. Olha só, a gente Marcela, isso. Ó, Marcela, é brincadeira, viu, gente? Olha, para a gente fechar, né? Eu vou só deixar aqui uma reflexão, né? Inclusão só existe, de fato, quando consegue... Não está compartilhado aqui, para mim. Não tá? Não. Então eu vou... É só para mim? Não, então eu vou pôr no chat para vocês. Tá. Essa imagem. E vou ler aqui, tá bom? A inclusão só existe de fato quando consegue incluir e este é o que está à margem. Não podemos pensar em inclusão e acessibilidade somente pelo viés da mobilidade. Existe ainda uma série de acessos e direitos que são negados às pessoas com deficiência. E aí que mora a real. Então, é só um pensamento, e agora só para a gente falar uma coisa sobre o debate, gente. Quando nós entramos para corrigir os debates, a gente observa a participação de vocês. Mas tem uma coisinha que a gente observa também, que é o revisitar o debate, né? Assim, tem aluno que ele entra lá e ele coloca assim, concordo. Ele escreve concordo umas 10 vezes. Mas ele não colaborou,
ele não trouxe nenhuma informação nova, ele simplesmente nem fala do que ele concorda, ou se ele diz, se ele concorda plenamente, se ele não concorda, ou escreve que legal. E o revisitar, que é, a gente fica com um debate de ética, gente, aberto 15 dias, mais de 15 dias. Dava para entrar 2 vezes, né? Pelo menos. Então, quando vocês pensarem num debate, o debate ele vai acontecer durante todo um período, e ele precisa dessa de vocês revisitarem ele. Então, por exemplo, coloca na agenda. Eu entrei no debate na quarta-feira. Tá, entra no domingo também. Não sei como é que é a agenda de estudo de vocês, ou no sábado, né? Mas pelo menos 2 vezes, porque a gente percebe que tem aluno que ele entra uma vez, ele vai lá, ele posta 3, 4 coisas, mas ele não volta lá para ver se o colega rebateu o que ele falou, né? Então, isso é legal que vocês façam, né? Coloca na agenda, vocês têm, por exemplo, vocês têm 2 agendas que são semanais e 2 que são quinzenais. Então, na hora que está fazendo a semanal, dependendo da organização do estudo de vocês, volta lá e revisita o debate, né? A gente pede bastante para a questão do debate acontecer em ética, exatamente por conta disso, porque são assuntos que se a gente ficar aqui falando, a gente vai falar a noite inteira, né? Então, é só uma observação, e aí quando a gente coloca lá, no seu feedback, né? Revisitar o debate, né? Ou percebi que você participou apenas um dia do debate, ou percebi que você você participou 10 vezes do debate, escreveu apenas concordo, né? Então, é nesse sentido. O debate o debate do ambiente virtual, tá? Ele precisa que vocês tragam ideias novas, que vocês comentem as ideias dos colegas e que vocês façam essa questão de revisitar o debate pelo menos 2, 3 vezes enquanto ele está aberto, tá bom? Eu entendo a questão do tempo, Adilson, mas eu também queria falar para você assim, olha, a gente está no ranking, assim, dos melhores cursos de transações imobiliárias do estado, tá? Tem curso aí que você vai e faz só uma prova, mas a gente está no ranking dos melhores. Então, vamos fazer os melhores profissionais, né? Já que a gente está nesse ranking, tá joia, gente? Quero agradecer a participação especial de todos, mas um agradecimento aí especial à Marcela, que trouxe uma contribuição muito, muito bacana, uma profissional aí da área, né? Então, acho que de arquitetura, que a gente não tem, nem eu e nem a Aline somos da área de arquitetura, certo, Aline? A gente é da área de gestão e negócios, então trouxe para a gente aí informações que até mesmo a gente em algum momento desconhecia. Tá joia, pessoal? Muito obrigada. Assim câmera, que... a foto. Vê se eles conseguem abrir a câmera. E aí tem que mudar, acho que o layout. Aqui, para mim, está aparecendo só uma fileirinha. A gente quer uma foto de vocês, quem puder e tiver a câmera, né? Eu não sei mudar o layout. É que você tinha dividido a linha exibição. Exibição. Achei. Isso. Tamanho do máximo... tem aqui, 9. 9 é o máximo que aparece. Mas tá bom, eu vou tirar uma foto. É porque, para mim, só tá aparecendo uma fileirinha, que eu acho que você dividiu a tela com a apresentação, não foi? Tá. Já parei. Desculpa. Acontece. Agora deu certo aí? Apareceu mais? Para mim, não. Mas se para você tá aparecendo, você dá o print. Tá. Vê se tem uma galera aí que abriu a câmera. Dá um sorriso. Todo mundo com perfume. Peraí. Pronto. Um sorriso e um print. Olha só. E agora... Aí você cola aqui no chat e aí eu copio e colo lá no nosso grupo para nós, de tutores. Tá. De nosso Acho registro. que eu consegui, gente. E aí, assim, ó, pessoal, eu vou mandar para vocês a gravação, mas assim, vocês tenham paciência, tá bom? Tenham paciência que ela vai chegar.
Aí, se eu não consigo nem mandar o negócio aqui, a foto. É só dar Ctrl, isso. Pronto, consegui. Pessoal, muito obrigada, então. Eu vou parar aqui a gravação. E aí, assim que ela ficar pronta, é que o sistema que ele vai gerando, ele demora.